Atrás, mas o plano de saúde determinou que a mulher, para implantar um DIU, que é um dispositivo anticoncepcional interno no corpo dela, precisa de autorização do marido. Dá para acreditar que aconteceu isso? Olha, Paulo, inclusive não é que a Unimed Nacional voltou atrás. A Unimed ela tem uma federação, uma instituição nacional que controla e estipula protocolos para todas as Unimedes. Foram duas Unimedes de Minas Gerais, uma de Divinópolis e a outra eu não lembro o nome da cidade. E a Unimed Nacional imediatamente comunicou a essas duas cooperativas que isso não poderia acontecer porque isso é ilegal e que não tem sentido. Mas o que me causa espanto é que o presidente da Unimed, normalmente, é um médico. É o presidente da Unimed de Divinópolis é um médico. É sempre um médico. Dessa outra cidade, é uma cooperativa, é um médico. Então, mas é que muitas vezes eles têm administradores. O problema é o que leva um médico a ser tão tacanha, tão ignorante, a ponto de concordar com uma normativa dessa. Essa é a questão. Foi preciso que a Unimed Nacional dissesse para os caras, escuta, vocês enlouqueceram? Isso não existe. Você está usando o nome Unimed. Isso jamais poderia acontecer. Eu achei que a resposta da Unimed, inclusive, foi muito rápida. Eu tenho que elogiar. Não ficou com aquela palhaçada de vamos apurar, vamos investigar. Falou, aconteceu, vamos lá e vamos corrigir. E já deu um chega para lá nas duas cooperativas que estavam fazendo isso. Agora, isso só mostra, quando a gente vê alguém reclamando dessa pauta feminista, e de resto, todas as pautas, a pauta do movimento negro, a pauta do movimento LGBT, é inacreditável que isso aconteça no Brasil ainda, Paulo. Como é que pode um médico, presidente de uma cooperativa médica, fazer uma exigência dessa? Que visão ele tem da mulher? Eu acho que é isso que a gente precisa ver. O que está por trás disso? Como é que este homem enxerga a mulher? Que ela precisa da tutela do marido? Onde ele vive? Em que século ele vive? Isso seria um procedimento aceitável, aceito pela comunidade, talvez no século XII, no século XIII, não é? Não. No século passado, sim. Às vezes a gente esquece que mulher não votava no Brasil no século passado. Na primeira metade. Na primeira metade. Na República Velha, a mulher não votava. Então a gente não está falando do século XII, a gente está falando do século XX. O problema é o seguinte, quando a gente não tem memória e a memória não consegue chegar, aí você vê esses casos de idiotas, como aquele deputadozinho do Rio, elogiando o AI-5, falando da ditadura. Os caras não sabem o que foi a ditadura, não viveram a ditadura. Aí o tiozinho, que era coronel, torturador, contou pra ele e ele achou legal. Então não entra nessa. Você não viveu o negócio, você não sabe como é. Como nós não vivemos, é inconcebível para nós que uma mulher não votasse, que uma mulher não dirigisse. Mas no século XXI isso ainda acontecia na Arábia Saudita, por exemplo. Mas aí são motivos religiosos. A gente tem que separar que o fanatismo religioso, como eu digo, é uma doença. É uma doença. Em qualquer lugar do mundo e qualquer religião. Qualquer uma. Mas é um absurdo, como eu também acho absurdo, por exemplo, celibato na Igreja Católica. Não vamos dizer, só os islâmicos os muçulmanos são fanáticos. Não. Tem um monte de... A religião é um erro atrás de outro erro. Porque parte-se do princípio de que a fé é uma coisa inexplicável. E quando você tem e é cego, você, em nome dela, pode cometer as maiores atrocidades. E a gente não está falando da Idade Média, Paulo. A gente não está falando da Idade Média. Então, é preciso se entender, para a gente pare para pensar o que está acontecendo na nossa sociedade. Quando um médico, presidente de uma cooperativa médica, concorda que uma mulher, e olha, Divinópolis não é isso aqui de cidade, não. É grande. Divinópolis é uma cidade grande. A gente tem que repensar o que está acontecendo na cabeça das pessoas.
E aí você começa a entender que é preciso sim uma agenda feminista, uma agenda LGBT, uma agenda do movimento negro, porque a gente ainda tem pessoas que têm esse tipo de mentalidade. É um fato surpreendente, como você disse, a reação da Unimed Nacional foi imediata, muito rápida, e mostrou que é inadmissível o negócio dele. Se você tem razão, no Brasil a mulher não votava até a década de 30 do século passado, mas para a gente aceitar que uma mulher precise da tutela do marido, do consentimento do marido para um procedimento que é no corpo dela, a gente imagina logo o século XII, século III, Idade Média, né? Alguma coisa assim. É inadmissível a gente pensar nisso no século XXI, numa democracia ocidental.